Pictobíblia entrando na história da Reforma Protestante. Há mais de 500 anos atrás, a Basílica de São Pedro era de madeira e precisava ser reformada. Ela passaria a ser uma igreja suntuosa e imponente. Foi então que o Papa contratou os melhores artífices, arquitetos, pintores, e tudo isso custava muito caro. O Papa Leão X convida Alberto de Brandemburgo para ser o responsável, junto aos dominicanos, para fazer a cobrança de indulgências. As indulgências cobradas pela Igreja Católica Romana prometiam um menor tempo no purgatório, salvação de suas almas e até mesmo liberar algum parente amado do purgatório. Enquanto isso, existia um rei chamado Frederico o Sábio, e ele era protetor de Martinho Lutero. Ele ficava na cidade de Wittenberg e também fazia algum tipo de cobrança de indulgência. Frederico o Sábio era responsável pelo castelo e também responsável pela Universidade de Wittenberg. Só que tudo isso tinha um custo para ser gerido. Aos poucos, Lutero, vendo tudo isso, começava a se indignar. Conta a história que certa vez São Domingos foi visitar a tal Basílica de São Pedro e com ele um cardeal. No meio do passeio, o cardeal diz para São Domingos: "Veja só agora, Pedro não pode dizer mais que não tem prata nem ouro. Olha que lindo!" E, se referindo ali àquele lugar tão belo, foi então que São Domingos responde a ele assim: "É verdade, mas também o Papa não pode dizer levanta-te e anda, como dizia Pedro." Já dentro da Igreja Católica, a liderança começava a perceber que havia algo muito errado. Frederico, o Sábio, protetor de Lutero, todo dia 1º de novembro, que é comemorado o Dia de Todos os Santos, abria o seu relicário e as pessoas podiam ir lá. Pagando indulgências, também poderiam ver todas as maravilhosas relíquias que estavam expostas naquele lugar. Veja a relação de alguns itens que tinham nesse relicário: leite da Virgem Maria, feno da manjedoura, um galho da sarça ardente, fios de cabelo de Maria, pedaços da Arca de Noé, muitos ossos de personagens bíblicos. As indulgências que Frederico cobrava após abrir esse relicário para as pessoas poderem visitar eram justamente para que ele pudesse manter todo esse sistema operante. A ideia dele era fazer com que Wittenberg fosse o centro cultural e histórico da igreja, e assim como Roma era o centro da fé cristã. Só que Frederico, o Sábio, não queria competição de cobrança de indulgências em Wittenberg, uma vez que os dominicanos, mandados pelo Papa, estavam ao redor da cidade cobrando, e eles, os dominicanos, não podiam cobrar indulgências ali em Wittenberg. Foi aos arredores de Wittenberg que surge Johann Tetzel, que foi o maior cobrador de indulgências daquela época. Como um pregador itinerante, sua mensagem se destacava basicamente de 3 formas: constrangimento, arrependimento e contribuição. Como é que funcionava o seu trabalho? Aos arredores de Wittenberg, ele mandava alguns emissários à sua frente, algumas semanas antes de ele chegar no local. Os emissários faziam um diretório especial. Eles faziam o cadastro das pessoas que moravam no lugar, contendo as condições financeiras de cada morador, fazendo uma média e vendo o potencial de compra de indulgências daquela população, daquela localidade. Tetzel era tão sagaz que ele criou até mesmo uma indulgência muito especial chamada indulgência plenária, que, segundo Tetzel, ainda que você ou alguém tenha estrupado a mãe de Cristo ou tenha cometido qualquer pecado hediondo, seus pecados são perdoados por toda a eternidade. Obviamente, essa indulgência custava muito caro. Certa vez, estava Tetzel fazendo suas cobranças quando chegou um nobre e o questionou: "Posso comprar uma indulgência antes de cometer um pecado? Estou planejando algo." "Assim", disse Tetzel, "contanto que o pagamento seja feito na hora." Após se afastar da cidade de Leipzig com toda a sua comitiva, Tetzel e sua trupe são atacados justamente por aquele nobre que, ao fugir com toda a cobrança de indulgências que Tetzel havia feito, ele diz: "Esse era o pecado que eu planejava fazer, portanto eu estou absolvido." Philippe Melanchthon, um dos primeiros reformadores, escreveu sobre Johann Tetzel dizendo que ele era um bajulador, audaz, chato e atrevido. É como se esse pano de fundo todo perturbasse muito as pessoas.
Elas viam aquele problema com a Igreja Católica, aquela ignorância espiritual aos arredores de Wittenberg, e ao voltarem para a cidade, eles comentavam tudo com Martinho Lutero. Isso fazia com que Lutero se indignasse cada vez mais com a forma como a Igreja estava atuando e como essas cobranças estavam sendo feitas. Foi então que ele começou a escrever as suas 95 teses. Lembra do relicário de Frederico, que era aberto no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos? Justamente por isso, um dia antes, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta do castelo em Wittenberg, para que todos pudessem ver. Então, toda transformação acontece, um dos maiores feitos da história, com efeitos que podemos desfrutar até os dias de hoje. E cá estamos nós, mais um ano, lembrando e celebrando esse grande avivamento que ocorreu no passado. Recordar isso nos leva a agradecer a Deus por essa tão grande bênção. Ainda hoje nós podemos desfrutar de benefícios das marteladas de Lutero nas portas do castelo em Wittenberg. Algum deles direto, outros indiretamente, tal como o desenvolvimento da democracia, abolição da escravidão por William Wilberforce, desenvolvimento dos direitos humanos, desenvolvimento da alfabetização e educação, desenvolvimento da ideia da vocação para o trabalho, desenvolvimento da ideia de liberdade religiosa, questionamento às autoridades, salvação pela graça, centralidade de Jesus Cristo e retorno às Escrituras. Entre tantos outros inumeráveis benefícios que não cabem em um vídeo. Fica então a pergunta aqui para refletirmos. A reforma protestante, ela ainda faz sentido em nossos dias? Bem, eu penso que sim. E você?